Olá, amigos. Eu quero falar a respeito um pouco mais da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, todo esse processo político que está sendo desenvolvido. Há um projeto de desligamento, isso não é uma coisa imediata, é um processo de 2 anos, mas também eu mencionei já a respeito de plebiscitos que vão ser levantados em outras nações. Então, as reportagens internacionais estão falando a respeito disso. Vários outros países, as populações estão descontentes em se integrarem à União Europeia. E então, nos próximos anos, haverá essa discussão e a possibilidade de saída, inclusive, de países grandes, né, como a Holanda, França, Alemanha, Itália, Suécia, estão discutindo a respeito dessa situação, da possibilidade de saída da União Europeia também por descontentamento com o governo central, com a dominação política, com a quebra da soberania e mesmo também com a crise social que está acontecendo em todo o continente europeu. Dessa forma, a formação da União Europeia, depois, diante da crise econômica e política, é que vai se fechar um núcleo com 10 líderes mundiais, 10 nações, compondo uma união política, seguindo o Tratado de Lisboa, quando eles renunciam à Constituição Nacional em favor da Constituição escrita pelo Parlamento Europeu, sob a presidência de um líder que vai estar governando sobre os Estados Unidos da Europa, como também eles já se chamaram desta forma. Então, é um processo que está acontecendo e a palavra bíblica fala a respeito da formação do Império Romano restaurado com 10 reis. Isso nós vemos na palavra de Daniel capítulo 2, versículos 40 a 44, pessoas se ligando ao casamento, em tratados, países, nações se reunindo, formando um único império, mas alguma parte forte como ferro, uma parte frágil como barro. Como também o ferro não se mistura com barro, também as nações não se unem de maneira efetiva, não são uma só nação, mas nações aliançadas em torno de um ideal de uma união política para enfrentar as crises econômicas, financeiras que está se espalhando e vai aumentar nos próximos anos por essa situação que temos vivido nos dias atuais. E também eu mencionei a respeito da profecia de Daniel capítulo 7, quando jovem Daniel teve visões, sonhos, a respeito de 4 animais, e ele menciona, Daniel capítulo 7, versículo 4, que ele sonhou com o primeiro grande animal, que era um leão, como um leão, e faz referência ao império da Babilônia daquela ocasião. Depois disso, ele viu Daniel 7,5, um urso que refere ao império que sucedeu a Babilônia, Império Medo-Persa. Depois, um leopardo, Daniel 7,6, que é o Império Grego, que veio depois da Média-Pérsia. E por fim, um quarto animal espantoso e forte, que é o Império Romano. Então, Daniel 7,7, eu vou ler, diz assim: depois disso, eu olhei nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés, o que sobejava, era diferente de todos os animais que viveram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, este animal, que é o Império Romano, e depois ele descreve, nessa última frase, que esse animal tinha 10 chifres. E, estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles, subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava grandes coisas, insolentes. Então, nós estamos falando a respeito deste animal, deste império mundial que existiu naquela época, do Império Romano, e depois, na interpretação deste sonho, capítulo 7, versículo 23, diz assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos da terra, e pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues na sua mão por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então estamos falando a respeito desta restauração do Império Romano na Europa unificada, a União Europeia. 10 reis que vão estar se unindo mediante tratados para serem uma potência, tentando lidar com as crises econômicas e financeiras, e 10 reis, mas depois se levanta um 11º
e esse 11º derruba 3 dos anteriores, dos 10, e então depois ele sobe e se torna forte e tem um domínio, mudando as leis, mudando os tempos e estabelecendo domínio durante 3 tempos e meio, que são 3 anos e meio, na verdade. Essa palavra de Daniel capítulo 7, falando a respeito desses animais, é uma palavra que se repete depois no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13 diz assim: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Então aqui é bem interessante que fala de um animal, de uma besta, de um dragão, que tem 7 cabeças. E por que tem 7 cabeças? São 10 reis, mas 3 deles vão perder os seus domínios, vão perder as suas cabeças. Então, as nações continuam existindo, os chifres continuam existindo, mas 3 deles são abatidos, porque o anticristo, que é o 11º chifre, ele se levanta, derruba esses 3 dos 10, ele vem depois, se levanta e então começa a exercer domínio sobre aquele império. E Apocalipse 13, versículo 2, continua dizendo: E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os pés de urso, a sua boca como boca de leão, e o dragão, que é o diabo, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então está falando a respeito dessa situação, de um império sendo restaurado, 10 reis, 3 perdem as suas cabeças, e se levanta o 11º, que é este homem que vai receber o poder do diabo para agir aqui na Terra. Além de ser a soma das forças dominantes desde aquela época, a força da Babilônia, toda a altivez que tinha, todo o conhecimento, toda a sabedoria babilônica, também a força do Império Medo-Persa, a rapidez do leopardo do Império Grego. Então essas coisas vão se somar, este império vai ser a soma de todos os poderes humanos que existiram até então, como dominação política, imperial, dominando sobre todas as nações da Terra, mas muito mais terá uma força espiritual que vai estar regendo e dando capacidade para que exerça o domínio sobre todas as nações. E na sequência do texto, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, fala que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes autoridade para agir 42 meses, que são 3 anos e 6 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que Daniel 7,25 também menciona. Então, é um período de ação deste império, de dominação sobre todas as nações, durante 3 anos e 6 meses. Então, quando nós falamos a respeito dessas coisas, estamos falando de um mercado econômico que está em decadência, com a crise financeira batendo por vários países da Europa, ainda mais com a saída desses países que estão em programação de saída, e depois vai haver uma formação então do núcleo forte com 10 reis. Estabelecido este império com uma unidade política, com um presidente europeu regido com a Constituição do Parlamento Europeu, então desses 10 que vão ficar, vai se levantar depois um 11º. Então alguém que está fora da União, né, e volta depois. É interessante que na passagem de Daniel capítulo 2, 40 a 44, quando fala dos dedos de ferro, fala realmente que tem dedos fortes como o ferro e dedos frágeis como o barro. E hoje, na Europa, apesar de ter a presença aliançada de 28 nações, ainda com a Grã-Bretanha, existem 4 países que regem os rumos da Europa. E são eles: Alemanha, França, Itália e Grã-Bretanha. São os 4 países. E nesse texto aqui fala que um derruba 3, de maneira que, derrubando esses 3, ele passa a dominar todo o império e também, na globalização, passa a dominar todas as nações da Terra. O que nós vemos é isso. Alemanha, França e Itália dominam politicamente a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha não participa da moeda única e agora está decidida a se desligar das decisões. O que vai acontecer é que ainda vão reger Alemanha, França e Itália, vão reger as outras nações. Dentro desse núcleo forte, ainda que a Itália esteja em crise, ainda que a França tenha 61% da população querendo sair do euro, na Alemanha também a porcentagem de 49% é muito grande de pessoas que querem sair do euro também. Então, desta forma,
a configuração vai ser feita com esses países ainda regendo, mas a Grã-Bretanha, que está já do lado de fora, dentro da crise financeira europeia, a Inglaterra, Grã-Bretanha, com uma moeda forte, com uma política forte, com a moeda mais forte do que o euro também, vai estar em condições melhores para que, num determinado momento, ela possa voltar à União Europeia, até mesmo para socorrer os demais países, né? E qualquer um desses quatro, se derrubarem os outros três, pode exercer o domínio sobre todas as outras nações. Isso já aconteceu de uma outra forma com a Alemanha, e a Alemanha foi a parte de guerra na Primeira e na Segunda Grandes Guerras Mundiais, até inclusive na Segunda Grande Guerra mesmo, o Terceiro Reich, levantado por Adolf Hitler, também, ele queria exatamente o domínio sobre toda a Europa e sobre todas as nações da Terra. Mas dessa vez, a Alemanha está dentro da União Europeia. E França e Itália também ainda estão. Nesta configuração que virá com os 10 reis, nós vamos ver exatamente se vão ser mantidas essas três nações como dedos de ferro. O fato é que, no momento, a Grã-Bretanha é o país, a nação que está do lado de fora. E faz parte desta configuração europeia, é importante na economia, nas engrenagens de economia da União Europeia, no entanto, ela está do lado de fora. Se configurar desta forma, com os 10 reis, com a Alemanha, França e Itália, a Grã-Bretanha saindo, depois voltando com a economia mais forte, pode derrubar esses 3 reis e exercer o domínio sobre todas as outras nações e também, não somente na Europa, mas com a globalização, sobre todos os outros mercados, a ponto de exercer domínio e autoridade sobre todas as nações. Isso quer dizer que o anticristo é um britânico? Pode ser. Na atual configuração, isso está apontando para que seja desta forma. Nós estamos falando de nomes aqui, como vários outros nomes de líderes mundiais foram cogitados. Nós não vamos levantar esse nome agora, mas estamos falando a respeito de uma possibilidade que está acontecendo de maneira mais clara e evidente dentro do contexto da palavra. Vamos ver os fatos, vamos acompanhar os acontecimentos nessa engrenagem política que está sendo montada para a Europa ficar com os 10 reis, quem vai ficar de fora, quem vai entrar depois como 11º rei. Eu mencionei que houve uma expectativa quando a União Europeia estava sendo formada economicamente, a União Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu. Tinham 10 reis, tinham 10 países e ficaram naquela possibilidade de esperar o 11º e de repente de 10 pulou para 12, com Portugal e Espanha, depois foram para 15, 25 e 28. Então, não aconteceu isso porque também era uma união econômica. Agora estamos falando de uma união política, que é essa aliança mediante casamento que está descrito em Daniel capítulo 2, versículo 43 e 44, que vai acontecer. E aí, então, com o estabelecimento da União Europeia política, com um rei, vai se levantar um rei regendo, né, todos os outros 10, esse núcleo forte, virá o 11º chamado Anticristo. Vamos acompanhar, vamos aguardar os acontecimentos, mas o fato é que a palavra de Deus é a verdade, tem se cumprido no decorrer da história e é motivo pelo qual nós devemos ficar atentos e nos posicionando na vida pessoal, vida familiar, na vida social, com obediência aos princípios e mandamentos que vêm da palavra de Deus. Eu quero que você esteja atento a respeito disso e quero te convidar para ouvir a sequência de palavras que nós vamos estar falando, gravando, para que você possa ouvir, receber, julgar como palavra que vem da parte de Deus ou palavra humana, mas o fato é que você precisa cada vez mais estar atento a ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Então, estamos crendo que os acontecimentos não são por acaso, que existe um Senhor da história, existe um Pai da eternidade, o Deus eterno que está nos conduzindo para ver os acontecimentos desses últimos dias, como ele tinha descrito na sua palavra, porque ele está levantando um povo, homens e mulheres comprometidos com a vinda do seu reino. E você é o convidado da parte de Deus para fazer parte do seu reino, para ser abençoado e abençoador de muitas vidas. Por isso, eu te convido para dar sequência no acompanhamento dessas ministrações, dessas palavras que estão sendo ditas, e você, conhecendo a verdade, possa se posicionar de maneira forte e eficaz para influenciar e abençoar muitas vidas nesta geração.
Que Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.